coloquei o nome deste artigo de Voltem para Fátima, tendo em vista que estamos na novena de Nossa Senhora de Fátima e hoje o sábado em memória de Maria Santíssima. Vivemos em tempos de grandes angústias, geradas por um mundo sem Deus e voltado apenas para o valor econômico. Se o poder econômico tornou-se a grande finalidade de todas as ciências, não é de se estranhar que a vida humana esteja como que um joguete nas mãos de interesses políticos. Tal como vimos a obsessão pelo poder gerado pelos impérios do comunismo e nazismo, onde estes regimes genocidas nunca se preocuparam com a vida humana, e sim com o crescimento econômico do Estado. Foi exatamente neste contexto de obscuridade satânica que se iniciava, no século XX, que Nossa Senhora descia dos céus para visitar 3 crianças portuguesas e descrever o futuro próximo que viveria a Santa Igreja. Depois de muitos anos das aparições de Fátima, percebemos que em nada errou a Santíssima Virgem, e se pudéssemos assim dizer, estamos dentro ainda do que haverá de se cumprir. Ora, diante das mensagens, temos 2 opções a se escolher: olhar para as guerras, os erros da Rússia, sofrimentos do papado, sacrilégios da Eucaristia, nações inteiras aniquiladas, ou seguir os passos das criancinhas. Enquanto Nossa Senhora demonstrava uma multidão de desgraças que aconteceria ao mundo, era o olhar doce e meigo da Mãe de Deus que fazia as crianças passarem por cima de tudo aquilo, sem perder a paz e a serenidade. Ela descia até aquela azinheira, para mostrar o caminho da fuga na hora desta grande decomposição que a sociedade moderna vive. E este é o da contemplação dos santos mistérios do Rosário ao lado de Maria. Lá, naquela aldeia de Fátima, parecia que estavam alienados de todos os trâmites que pairavam com a Rússia e a Alemanha. A tal ponto era a simplicidade das crianças que, ao falar à Mãe de Deus dos erros da Rússia, as crianças acharam que fosse uma senhora e que deviam de rezar muito pela sua conversão. Eis o grande segredo de Fátima: a simplicidade que gerou grande confiança em Deus por meio de Maria. As crianças eram capazes de fazer algo pelo mundo por causa de sua inocência. Estas estavam aptas para oração e sacrifícios. O imaginário puro de 3 alminhas que passavam a brincar de cordas, danças locais e brincadeiras de dados. A região era tão tranquila que lá ficavam cuidando do rebanho para os pais e estes rezavam ou brincavam. Quando vamos à vida interior, ela nos exige por si a simplicidade, até porque a oração em si é muito simples. De tão simples que é a oração, dentre tantas atividades da vida, ela é a mais ameaçada e muito provável de ser a primeira dentro dos nossos esquecimentos. Isto se dá pelo fato que na oração o seu bem não é sensível, tal como o dinheiro ou uma guloseima. Pelo contrário, o seu benefício se dá a conhecer com a perseverança gerada pela fé. Temos de acreditar que de fato o maior bem da vida seja Deus, e só se adquire este bem quem reza. Com o passar do tempo, a experiência nos provará esta verdade. No caso dos pastorinhos, estes estavam mais próximos à oração pela vida simples que levavam, pois os joguinhos daquelas crianças nem se comparavam com o arsenal de brinquedos a tomar o imaginário destas crianças do século XXI. Hoje em dia, encontrar crianças de vida simples como aquelas 3 seria uma missão bem difícil. Como também a oração será bem mais trabalhosa no caso destas do que aquelas. Mesmo elas que eram muito puras, nas memórias de Lúcia, percebemos a inclinação natural pelo prazer, como era o fato de encurtar o terço para sobrar mais tempo às brincadeiras. Porém, nos chama a atenção o fato de considerarem a oração, algo que hoje, na mente dos nossos pequenos, já não se percebe quando se fala de divertimentos. Sabemos que a descarga de prazer no século XXI
é muito pior que nos inícios do século XX, e a sociedade estava acostumada com um estilo de vida muito mais simples do que foi gestado nos tempos das grandes mídias. Os mais fracos sempre serão as maiores vítimas deste sistema, e neste caso, as crianças. Nossa Senhora em Fátima aparece para 3 crianças, pois bem sabe a Santíssima Virgem que a infância será destruída em seu duplo aspecto. Milhares de crianças seriam mortas pelo aborto antes mesmo de serem batizadas, e outro mar de crianças teriam a sua pureza roubada nos primeiros anos pela invasão das mídias em um imaginário tão virgem que, tal como a terra boa, a esperar uma boa semente, é destruída. Ao contrário disto, foi lançado o joio a fazer perder todo o trigo que, ao mesmo tempo, foi lá plantado pelos pais. O trigo é a boa doutrina dada pelos pais católicos, ao lado de tanto joio de más amizades, músicas sensuais, programas de TV e dentre tantas outras coisas. O joio fará perder o trigo, se não for arrancado em seu tempo certo. Lá em Fátima, conseguimos ver a solução para estes grandes regimes de morte. Esta se encontra em 3 crianças que brincam felizes debaixo de uma azinheira. Estes bebês, que nascem de bons pais católicos, se forem levados para uma vida mais simples, fora desta rede de consumo que funciona como uma teia, estes sim vão amar a oração e o trabalho, como Francisco, Jacinta e Lúcia. Vejam que o comunismo e o liberalismo protestante está com o seu futuro ameaçado, pois ambos controlam a taxa de natalidade e pregam contra a concepção da vida humana. Os únicos que seguem abrindo-se generosamente à vida são os católicos e os islâmicos, que se trata de uma outra guerra a travar em um futuro próximo. Mas esta geração de homens materialistas vai passar, como toda a matéria passa em sua decomposição. Mas aqueles que acreditam nos valores sobrenaturais vão semear o futuro de uma nova geração que veremos lá do céu com gáudio e amor. Chegou a hora de levar os filhos para Fátima. O que seria isto? A hora de isolá-los destas redes de destruição do mundo moderno e fazer com que o seu imaginário seja levado pela visão de Maria Santíssima com Jesus Nosso Senhor, deixando mais claro o que gostaria de dizer aos senhores quando falo de Fátima. Digo isto, pois aquele lugarejo parecia perdido em meio a tantas ganâncias e ambições. Isto significa que Fátima estava fora de cogitações destas mentes alucinadas. Temos de achar lugares em que os teus filhos vivam aquela vida simples dos pastorinhos, onde o imaginário desta futura geração será disposto pela boa semente da graça e estes façam o dobro o que esta nova geração já fez. Levem os seus filhos para o campo, mesmo que seja só um final de semana, mas desafoguem o imaginário destas crianças de shoppings que se tornaram o templo do poder econômico. Não podemos criar uma geração materialista, pois esta só fará guerra contra outras ideias materialistas. O que precisamos é de uma geração de homens e mulheres espirituais, pois o espírito submete a matéria tal como Deus o faz. O mal só está dominando o mundo atual pela baixa vida espiritual em que vivemos nos últimos tempos. Pois sabe bem o demônio do poder que há dentro de uma alma em estado de graça. Por isto, luta tanto para que venha perder esse estado de perfeição. Diante disto, nunca foi tão urgente uma resposta dos pais católicos de nossos tempos. Será difícil, em uma vida tão materialista como esta, criar o desejo em nossos pequenos da vida interior. Transformarão a Deus em um ídolo de pedra. Junte-se com outros casais, amigos, e tenha algum lugar em comum para levar os filhos a ter uma vida mais simples, mais pura, mais humilde, numa palavra, mais virtuosa. Ela vos espera em uma pequena Fátima, lugar propício para rezar e oferecer sacrifícios.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.